Fala, torcedor vascaíno, o atacante Firmino, que quer sair da Arábia, foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo o jornalista. E dois empresários que demonstraram interesse em comprar a SAF do Vasco da Gama podem visitar São Januário e assistir o jogo contra o Fortaleza no estádio. E após o Edinaldo Rodrigues ser retirado como presidente da CBF, o Rodrigo Caetano ganha mais ainda força nos bastidores para ser o diretor do Vasco da Gama. A diretoria do Vasco, Pedrinho, Carlos Amodeu e etc. querem Rodrigo Caetano como diretor do Vasco da Gama. Então é claro, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno, aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar aí no botão do like e também para se inscrever aqui no canal, que é muito importante e ajuda pra caramba. Tem muita gente que esquece de clicar no botão do like, pessoal. Ajuda a dar essa moral pra gente aí, que é muito importante. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 30 likes nesse vídeo. A meta não é grande não, dá uma moral pra gente aí que é importante. Beleza? Agora vamos para as informações. Tem informação interessante pra gente falar. Sem enrolação, vamos lá. O Corujão Vascaíno, que é um youtuber que tem aí, ele trouxe uma informação que é interessante. O Firmino, atacante ex-seleção brasileira, ex-Liverpool, que hoje joga na Arábia, joga no Al-Ahly. Firmino foi oferecido ao Vasco, tá? A segunda vez que ele foi oferecido, inclusive. Um representante do jogador procurou o clube, o Vasco da Gama, para saber se há interesse do Vasco no atacante. O salário do jogador é na casa de 2,2 milhões de reais. E o atleta quer voltar a jogar no Brasil. Né? Um Firmino que estava no Liverpool, fez excelentes temporadas no Liverpool. E aí, obviamente, a Arábia chegou e pegou o Firmino. Hoje o Firmino, para estar um ano e meio na Arábia, quer voltar para o Brasil para jogar no futebol brasileiro. É lógico que 2 milhões de reais é muito dinheiro. E com todo respeito, mas eu acho muito difícil o Firmino vir para o Vasco. Se ele foi oferecido, beleza. Verídica informação, ok. Mas que ele vai vir para o Vasco eu acho muito difícil, tá? Tem certa diferença de o atacante for oferecido e de que ele tá na mira que vai vir para o Vasco, ok? O atacante Firmino foi oferecido ao Vasco da Gama. Não quer dizer que o Vasco quer o jogador. Querer o Vasco quer. Agora não tem o poder financeiro de pagar 2 milhões de reais de salário para o Firmino, né? Querendo ou não, seria um baita de um centroavante. No futebol brasileiro, tenho certeza, não absoluta, mas tenho 99% de chance de que o Firmino seria um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente, o Vasco não tem condições de pagar o salário que o Firmino recebe, que é cerca de 2 milhões de reais. Bom, o transfer market do Firmino, muita gente pergunta como que tá o Firmino na Arábia. O Firmino, o contrato dele acaba ano que vem somente, no meio do ano que vem, com o Al-Ahly da Arábia Saudita. É um cara que joga ali como centroavante, segundo atacante, até mesmo faz o papel de meio ofensivo, mas ele joga mais principalmente como centroavante. O Firmino, na temporada atual, lá na Arábia Saudita, que é a Saudi Pro League, né, que é uma liga, querendo ou não, tá ficando mais forte cada vez mais, né? Vamos lá. O Firmino fez 31 jogos, 12 gols e 10 assistências. Tem 2.225 minutos jogados. A gente sabe que o campeonato da Arábia não é tão falado. Ultimamente, que foi muitos jogadores bons pra lá, como Mané, Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar que tinha ido, mas voltou, e etc., começou a ser mais falado aqui. Então a gente fica por fora de como que tá as estatísticas do Firmino, como que o Firmino tá jogando, e etc. Mas se você for ver aqui, os números do Firmino são números muito bons, né? 31 jogos, 12 gols, 10 assistências, é um jogador ali que tá ajudando pra caramba o Al-Ahly lá no Campeonato Saudita. Né? Então, querendo ou não, é importante, é interessante a gente falar sobre esse assunto. É um atacante que foi oferecido ao Vasco da Gama. Aí muita gente vai falar assim: ah, João, vai mandar o Payet embora, o Payet recebe 1,5 milhão, vai ter dinheiro para pagar o Firmino. Pode até ter, cara, mas será se vale a pena? O Firmino hoje ele tem 33 anos de idade. Ele tem 1,81 de altura. Talvez possa valer a pena, talvez não. Talvez o Vasco não vai fazer essa loucura, até porque o Vasco faz ali uma... como que fala a palavra? Eu esqueci a palavra aqui agora. Faz um esforço para pagar o salário do Coutinho e do Payet, atualmente. Aí você vai vender o Payet... Vender não, você vai mandar embora o Payet, porque vai acabar o contrato dele. Vai contratar um jogador que recebe mais do que o Payet, vai ter que fazer muito além do que o esforço, né? Então, querendo ou não, talvez pode dar certo, talvez não. Mas eu acho que o Vasco, tenho certeza absoluta que o Vasco não tem poder financeiro para pagar o salário do Firmino hoje, tá? E a informação que tem também é que, ó, volta ao Brasil.
né? E aí quem tá de olho? O Flamengo tá de olho, né? O Flamengo é um dos clubes que monitoram a situação, embora ainda não tenha nada feito de contato oficial com o jogador ou empresário. Então isso é óbvio, né? Eu acho que aqui no Brasil quem tem um poder financeiro mesmo de pagar um salário para esse jogador, né? O Firmino, 2 milhões, 2 milhões e 500, talvez seja ali o próprio Cruzeiro, que tem aquele dono ali que é bilionário, milionário, né? Que é o Pedro Lourenço. Tem o próprio Palmeiras, tem um poder financeiro gigantesco no futebol brasileiro. E o próprio nosso rival Flamengo, né? Tem um poder ali de conseguir contratar o Firmino e pagar ali 2 milhões de reais, não ia fazer tanta diferença nos cofres do clube, até porque a maioria dos jogadores do time da Gávea ganham isso, né? 1 milhão e 500, 1 milhão e pouco, quase 2 milhões, etc. Então, querendo ou não, eu acho que aqui no Brasil, quem tem um poder financeiro de conseguir contratar o Firmino seria ali o Flamengo, o próprio Palmeiras e outros clubes aí, beleza? Então, informação interessante, importante para você saber aí sobre o atacante Roberto Firmino. Ok? Galera, hoje tem live às 14 horas. Então, quem tá assistindo esse vídeo aqui, né, antes das 14 horas, vai na live às 14 horas. Às 14 horas a gente vai entrar ao vivo. Tem notícias sobre Capaz, tem notícias sobre Sforza e entre outros assuntos que a gente vai trazer também na nossa live e bater um papo com todos vocês, beleza? Então, conto com essa presença de vocês, que é muito importante lá na nossa live às 14 horas. Esse vídeo aqui era pra estar saindo às 5 horas da manhã, 7 horas da manhã. Mas acabou que ontem não consegui gravar o vídeo pra vocês, beleza? Enfim, um outro assunto aqui interessante, pessoal, que é do Atenção Vascaínos, que é interessante. Vamos lá, ó. 2 empresários demonstraram interesse na SAF do Vasco e podem visitar São Januário no sábado. Sábado tem jogo às 6h30 da tarde, da noite, entre Vasco e Fortaleza. E 2 empresários interessados em comprar a SAF do Vasco da Gama podem estar presentes em São Januário para ver, né, como que tá a situação do clube e reunir ali com o Pedrinho, ver como que é o ambiente da torcida, ver que é a essência do Vasco da Gama e etc, né? 2 empresários estão atentos à situação da SAF do Vasco e demonstraram interesse em possíveis negociações. A expectativa é de que ambos estejam presentes em São Januário neste sábado, durante a partida contra o Fortaleza. Então amanhã tem Vasco e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa vencer urgentemente, né, pra já, porque o Vasco está na zona de rebaixamento, então precisa vencer o Fortaleza, seria muito importante. E também, obviamente, né, a gente está jogando em casa, em São Januário, a gente tem a obrigação de vencer o jogo de amanhã. E vai ter 2 empresários ali interessados na compra da SAF do Vasco. Né, muita gente acredita que o Pedrinho não quer vender e etc. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. E aí tem uma outra informação também, que é que o Vasco teve algumas sondagens de alguns investidores, informação do GE essa aqui, tá? E enviou informações quando solicitadas, mas quando a diretoria do clube não houve proposta na mesa até agora, o caso mais notório é do empresário que todo mundo conhece, o grego Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos, do Nottingham Forest, do próprio Rio Ave de Portugal e etc. Ele também negocia parceria com o São Paulo, tem nada fechado com o São Paulo ainda. E, no entanto, a negociação não teve avanços recentemente, tá? Então, que muita gente fica cogitando, e o grego Evangelos Marinakis, como que tá essa situação? Tá aí a informação para vocês de que ultimamente não tem acontecido avanço recentemente em relação aí a Evangelos Marinakis, a compra da SAF do Vasco, conversas com a diretoria do Vasco, etc. A gente sabe que um dos NDAs assinados com a diretoria do Vasco é do grego Evangelos Marinakis, ok? Então, informação interessante pra gente saber também. Uma outra informação, pessoal, é sobre o Rodrigo Caetano, né? Outra é que a situação é a seguinte: o Edinaldo Rodrigues foi retirado, né? Tiraram ele como presidente da CBF. Então, querendo ou não, pode acontecer mudanças dentro da CBF. A gente sabe que hoje o Rodrigo Caetano ele é o diretor da seleção brasileira. Então, querendo ou não, chegando um outro presidente, o outro presidente pode chegar com outro diretor e aí mandar o Rodrigo Caetano embora, seja o que for. Então, o Vasco tá de olho nessa situação da CBF, porque a qualquer momento pode ser que o Rodrigo Caetano fique sem emprego. E o Vasco ali é um dos interessados na contratação, obviamente, do diretor Rodrigo Caetano. Vamos ver, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero
né, que o Vasco consiga contratar o Rodrigo Caetano. Para mim, ele é, se não o melhor, mas um dos melhores, tá entre o top 3 ali de melhores diretores de futebol aqui do futebol brasileiro. E, logicamente, ele ganhou o título também com a gente em 2011, da Copa do Brasil, né? Então, querendo ou não, montou elencos muito bons no Atlético Mineiro, que foi o último trabalho dele, no próprio Vasco da Gama, onde ele teve a passagem dele, que foi a última. Enfim, se tem para contratar um diretor de nome, renomado no mercado, seria do Rodrigo Caetano. Para mim seria um baita de um nome, excelente nome na minha opinião, seria o Rodrigo Caetano. Mas eu acho muito difícil. Mas se acontecer, obviamente, a gente não vai ser a pessoa que vai reclamar, né? Bom, sobre a SAF aqui também, o Vasco inclusive informou que firmou o contrato com a G5 Partners. O que é a G5 Partners, João? É uma empresa que vai ajudar o Vasco a ser vendido, a encontrar um investidor para, obviamente, comprar o clube, tá? Então tá ali, ó. Atuará como assessor financeiro e estratégico na prospecção de investidores e na negociação das condições comerciais para a venda da participação societária na Vasco SAF. Apesar dos desafios que essa operação complexa apresenta, com a G5 Partners ao nosso lado, estamos otimistas em alcançar um desfecho favorável que atenda aos interessados do Vasco da Gama. Então, é uma empresa que vai ajudar ali, querendo ou não, ao Vasco da Gama encontrar um investidor para comprar a SAF do clube. Beleza? Então, informação interessante e importante pra gente saber também em relação a isso. Beleza? Então, gente, é esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Falamos aqui sobre Firmino, sobre Rodrigo Caetano, também sobre a situação da SAF do clube, que é um assunto que a gente vem falando desde muito tempo e que agora tá voltando à tona novamente. Então, surgindo mais informação, a gente vai trazer aqui para vocês mais vídeos. Tem vídeo todos os dias aqui no canal de manhã, né? Os vídeos normalmente ontem e hoje não saiu de manhã, então peço perdão a vocês, mas amanhã vai sair o vídeo normalzinho para vocês da provável escalação do Vasco para o jogo contra o Fortaleza também. Beleza? Um beijo a todos, fiquem todos com Deus, papai te abençoe todos vocês. Um abraço a todos. Daqui a pouco, às 14 horas, estamos ao vivo aí junto com vocês, trocando aquela ideia, 14h10, 14h15, por ali, né? Acabando a live ali do podcast Cruz Maltino, a gente vai abrir nossa live aqui pra trocar uma ideia com vocês. Hoje eu vou fazer mais 2 horas de live com vocês, beleza? Tamo junto, gente, um abraço, fiquem todos com Deus, que papai te abençoe todos vocês. Beijo no coração.